presentes, que eu não estou vendo a lista de todo mundo neste momento. Exato. Muito bem, então estamos gravando. Sejam bem-vindos, pessoal. Mais uma aula numa sexta-feira à noite, né? Essa vida de ter aula com coordenador de curso é um pouco complicada. De vez em quando pintam reuniões que acabam tirando a nossa ordem geral, mas eu, mais uma vez, agradeço a vocês pela disponibilidade de estarem aqui presentes e da gente acompanhar essa aula nesse horário que não é o nosso horário regular, tá? Nosso objetivo hoje é continuar, então, com o que a gente estava falando na aula passada. A gente está, lembrem-se bem, a gente está dentro do tópico de ortogonalidade, tá? Finalmente eu tenho o livrinho para mostrar para vocês, tá? Então, o livro é Introdução à Álgebra Linear, do Gilbert Strang, esse é o livro que a gente vem seguindo. A gente está no tópico no capítulo sobre ortogonalidade. A gente estava falando na última aula sobre o método dos mínimos quadrados. Tá? Então, a ortogonalidade a gente viu, e a visão de ortogonalidade a partir de diversos... relacionando a ortogonalidade com os espaços vetoriais que a gente tinha visto antes. E como forma de aplicação dos conhecimentos de ortogonalidade, uma possível aplicação é o método dos mínimos quadrados, que é muito utilizado para a gente fazer ajustes de curvas. Tá? E ajustes de curvas são coisas muito úteis quando a gente está com problemas práticos da área de física, engenharia, qualquer, não sei das quantas. A gente vai ter várias medições de pontos, e essas medições estão associadas a incertezas, mas a gente tem, a partir dos princípios físicos que descrevem um determinado fenômeno, a gente tem não uma intuição, mas uma dica, sei lá, de que deveria haver, por exemplo, relações que seguem ou uma relação linear entre as variáveis que a gente está avaliando, ou uma relação quadrática, alguma coisa do gênero. Então, se a gente sabe, né, ou suspeita o princípio físico que descreve o nosso problema, e esse princípio físico remete a gente a uma formulação, sei lá, linear, quadrática, cúbica, seja qual for a equação que a gente queira ter, a gente pode, então, a partir de um conjunto de pontos que foi medido, esse conjunto de pontos pode ter tantos pontos quanto a gente desejar medir, a gente pode buscar fazer o ajuste de curva, achar qual é a curva que melhor representa esses pontos. Não vai haver nenhuma curva que vai respeitar totalmente esses pontos, nenhuma curva que vai passar exatamente sobre todos esses pontos, justamente por conta das incertezas associadas às medições, tá? E também as incertezas associadas aos princípios físicos subjacentes, tá? Mas a gente pode achar a curva que tenha o melhor comportamento possível em termos de erro. E quando a gente fala em erro, a gente volta ao capítulo de ortogonalidade, né? Então, o método de mínimos quadrados, ele faz o quê? Ele ajuda a gente a encontrar, por exemplo, né, curvas ou retas, né, que minimizem o erro. E minimizar o erro, a gente tinha visto que seria um erro perpendicular a um determinado espaço de solução desse meu problema. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre espaços, mas não quero entrar tanto no detalhe aqui dos espaços hoje, porque eu quero dar um passo a mais. Tá? A gente vai então começar falando, revendo um pouquinho sobre mínimos quadrados e fazendo uma aplicação adicional. Primeira coisa que a gente tinha visto na aula passada, ajuste de uma linha a um conjunto de pontos. Então, uma linha reta. Né? Uma linha reta era caracterizada por dois parâmetros, coeficiente linear e coeficiente angular. A gente vai ver um pouquinho ainda sobre esse problema de ajuste de linha com uma reta, tá? Explicando detalhes de quando que a gente está aplicando o processo de mínimos quadrados. Tem algumas coisas que a gente desejaria fazer sempre, tá? Um pré-processamento dos meus problemas de mínimos quadrados que vai dar uma ajudinha, vou explicar para vocês. Em seguida, eu vou fazer um exemplo de ajuste de uma parábola. Tá? Então, a gente vai ter ajustado uma linha, ajustado uma parábola, a extensão para qualquer outra curva é natural, tá? E em seguida, então, a gente vai pular para um outro tema, ainda dentro de ortogonalidade, mas falando de coisas, voltando a falar de bases de espaços, né? A gente vai falar sobre o procedimento de Gram-Schmidt, que está descrito aqui atrás, tá bom? Então, mas primeiro, vamos tocar adiante com os mínimos quadrados antes da gente pular para o tema principal, né, para o prato principal. Vamos fazer essa entrada aqui de mínimos quadrados dessa aula. Então, vamos fazer uma visão de espaços vetoriais
dos mínimos quadrados. Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem, no sistema básico, né, seria um sistema AX igual a B, mas o B a gente já sabe que, por diversos motivos, ele não vai pertencer ao espaço coluna de A. Isso é natural que aconteça, porque geralmente as matrizes A são matrizes muito autônomas, a gente tem muitas equações para poucas variáveis, ou seja, muitas restrições sobre as variáveis, então vai ser praticamente impossível que a gente consiga respeitar todas as restrições perfeitamente, sempre vai ter um erro associado. Então, uma matriz M por N com M muito maior do que N, muitas vezes. Tá? Então, nesses casos, né, a matriz, o vetorzinho B, o vetor resultado, não estará contido, né, muito possivelmente não estará contido no espaço coluna. Então, se a gente pega esse vetorzinho X, e lembre-se que X ele está sempre, ele tem a dimensão, ele parte do espaço linha, né? Então ele tem a dimensão, ele tem m componentes. Tá? Se eu pegar esse X do espaço linha, aqui é o espaço linha, e eu aplicar essa matriz A, a gente vai parar num B, né? AX igual a B, e esse B está fora do espaço coluna. O espaço coluna dessa matriz está aqui, e o B está fora desse espaço coluna. Mas ele está fora desse espaço coluna, só que ele está dentro do espaço Rm, né? Ele pertence a Rm. Acabou? Então, esse carinha aqui ele sai de Rn, e o outro pertence a Rm. E a gente tinha visto que, por conta da ortogonalidade das coisas, né, nesse capítulo de ortogonalidade, a gente viu, e como a gente tinha sempre o espaço coluna, o complemento ortogonal, o espaço que é o complemento ortogonal do espaço coluna de A, então, o espaço que contém todos os vetores que são ortogonais ao espaço coluna de A, através disso a gente sabe que qualquer vetor que mora em Rm, ele pode ser decomposto em uma parte que está dentro do espaço coluna e uma parte que está perpendicular a esse espaço coluna. Então esse Bzinho, que está fora do espaço coluna, ele vai ser decomposto em um carinha que a gente vai chamar de P, que é a projeção. A projeção, sim, faz parte do espaço coluna, é isso que a gente estava buscando. Qual que é a projeção que mora dentro do espaço coluna, que é a mais próxima daquele meu vetor. E além disso, uma parcelinha ortogonal a ele, que é o erro. E esse erro a gente sabe que ele mora no espaço nulo à esquerda nessa matriz. A gente já discutiu isso extensamente na aula passada. Tá? Isso é verdade porque B, assim como qualquer outro vetor de Rm, ele pode ser escrito como uma soma de dois vetores, um deles no espaço coluna e outro no complemento desse espaço coluna. Tá? Então, basicamente, se eu pegar AX igual a B, esse B sai do espaço coluna e a gente descobre, né, esse B está associado a um ponto P, que pertence ao espaço coluna, e a um erro, que está no espaço nulo à esquerda. E esse espaço, e esse carinha que está no espaço coluna, basicamente ele é um X-chapéu. A gente tinha visto que A vezes o X-chapéu era o P. Tá? Então, o que a gente busca através dos mínimos quadrados é descobrir quem que é o X-chapéu, né, que eu tenho que aplicar sobre essa matriz A para que eu chegue no espaço, na projeção, no vetor projeção P. Tá? Então, é um pouco isso que a gente estava fazendo até agora. Então, para vocês entenderem, né, a solução pode estar fora do espaço coluna, mas ela está associada a um vetor projeção, e esse vetor projeção está ligado a um X-chapéu, que esse sim, quando a matriz A é aplicada sobre ele, ele vai parar nessa projeção. Tá bom? Então, é só uma visão aí de espaços vetoriais, só para a gente continuar a ter esses caras na cabeça. E como vocês viram, né, essa visão dos espaços é tão importante que ela é a capa desse livro do Ström. Tá? Ela aparece 1 milhão de vezes ao longo do livro. Então, tudo bem. Então, o que a gente estava fazendo agora, né? Vamos seguir com outros temas. Continuação da discussão de ajuste de linha. De linha reta, né? Só para deixar, talvez seja redundante, mas a gente está continuando a descrever o tema que a gente estava mostrando no final da aula passada. Então, quando a gente está fazendo a linha reta, né? No formato proposto ali para os mínimos quadrados, o que a gente tinha era o seguinte. A gente tinha, então, um sistema AX igual a B,
onde x eram os parâmetros da reta, parâmetros que caracterizam a curva, e b eram as medições realizadas. Tá? Então, basicamente, o nosso sisteminha era um sisteminha assim. Se o pontinho de medição 1 que a gente tinha feito tivesse sobre a reta, a gente teria que respeitar isso. Coeficiente linear mais coeficiente angular vezes o T1, por exemplo, vai ser igual à medição B1. Eu meço T1 e B1. No tempo 2, C mais D vezes T2 teria que ser igual a B2, e a gente faz isso N vezes, né? M vezes, desculpa. C mais D vezes TM é igual a BM. E a gente monta, então, as matrizes. Fica muito claro que a matriz A associada a isso tem, primeiro, o número que multiplica C, então é sempre 1. Em seguida, o número que multiplica D, então são as medidas que eu fiz. Podem ser, por exemplo, tempos de medição diferentes, né? T1, T2 até TM, mas podem ser outras coisas. Sempre que você estiver medindo um par de coisas que estão relacionadas por relações lineares, né? Eu poderia botar, então, a medição do x, por exemplo, estaria sempre ali, tá? Em seguida, a gente percebe que no vetor B a gente tem as medições do lado direito dessa equação, então seriam B1, B2 até Bm. E o vetorzinho x, que é quem a gente quer descobrir, são os coeficientes lineares dessa reta, C e D. Lineares e angulares dessa reta. Tá? Então, para resolver esse cara, né, a gente tinha falado em pré-multiplicação. Né? Estamos primeiro revisando o que preconiza o meu sistema ali, o meu processo de mínimos quadrados. A gente vai pré-multiplicar essa equação de ax igual a b, que pode não ter solução, pela matriz A transposta. E com isso, o sistema passa a ter solução. E essa solução é a projeção ortogonal. Ou seja, a solução que minimiza o erro, né, o erro quadrado desses caras. Então, na hora que eu pré-multiplico por A transposto, o meu sistema fica assim, né? Então, eu tenho transpus a matriz, T1, T2, Tm, que multiplica essa matriz, T1, T2, Tm, uns. E isso aqui vai ser igual a 1, 1, 1, T1, T2, Tm, que multiplica o B. B1, B2, B. Tá? Meu sistema agora ficou A transposto vezes A vezes X vai ser igual a A transposto vezes B. A transposto vezes A me dá uma matriz quadrada bem menor do que a matriz original. A matriz original poderia ter 1 milhão de pontos de medição. Na hora que eu faço A transposto vezes A, se eu estou procurando um ajuste de reta, essa matriz é uma matriz 2x2, onde a gente tem o quê? No primeiro elemento, se vocês forem observar, eu tenho 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, m vezes. Então, eu tenho o número m de medições que você fez. Então, o número de medições é o primeiro termo. Em seguida, do lado de lá, que a gente tem 1 vezes os t's. Então, eu tenho 1 vezes t1 mais 1 vezes t2. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou somando os t's, t1 mais t2 mais t3. Então, a somatória dos ti's todos. Em seguida, aqui embaixo, a gente tem mais uma vez a somatória dos ti's. E do lado de cá, a gente tem uma somatória dos ti's quadrados. Então, tanto faz qual era o tamanho dessa minha matriz original, ela vira uma matriz 2x2, depois que eu faço essa pré-multiplicação por A transposto. Tá? Em seguida, esse A transposto vezes B, ele ganha um formato também bem tranquilo da gente definir. Né? Primeiro, a gente vai ter 1 vezes B1, 1 vezes B2, 1 vezes B2 até vezes BM. Então, o primeiro termo desse cara, que é A transposto vezes B, claramente é a somatória dos Bs.
Em seguida, a gente tem T1 vezes B1, T2 vezes B2 e assim por diante. Ou seja, o segundo termo desse cara é a somatória dos T's BIs. Tá bom? E por que esse sistema tem solução? Essa aqui é uma matriz quadrada. A transposto vezes A sempre vai ser uma matriz quadrada. Né? Podem refletir a respeito disso, mas A transposto vezes A sempre tem que dar uma matriz quadrada. Invertível. Nossa, tá um garrancho aqui embaixo, né? Desculpa. Invertível. Se as colunas de A são independentes. Tá? É o caso. T1, T2, essas duas colunas são independentes. Se isso acontece, então A transposto A é invertível. E com isso, como A transposto vezes A é invertível, a gente consegue achar qual que é o vetor X. Se eu souber achar essa matriz inversa, eu posso achar a inversa da seguinte forma. A solução do meu sistema, então, está aí. E com isso a gente resolve o nosso problema. Tá? Muito bem. Então vamos só pegar mais um exemplinho, né? Para a gente mostrar como é que a gente constrói essas matrizes ali sem precisar fazer tudo individualmente. Imagine-se que eu tenho um fenômeno. Eu tenho medições em diferentes tempos de alguma quantidade, tá? Então eu vou ter uma tabelinha com os T's e os B's. E eu faço medições nos seguintes pontos. Eu vou medir no tempo referente a menos 2, no tempo referente a menos 1, e já vou falar sobre esse menos, tá? 0, 1 e 2. Tá? E nas medições correspondentes a gente obteve menos 3, 0, 1, 2 e 4. Você pode estar achando estranho, né? Vocês podem estar achando estranho. Mas, pô, tempo igual a menos 1, menos 2... Vai ser sempre vantajoso você fazer uma escala. Uma escala para a qual a somatória de todos os t's se anule. Então, digamos que eu fiz medições, tá? Meu tempo do relógio era 1 segundo, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, eu fiz 5 medições. Eu vou fazer uma escala de tempo. Então, o meu tempo, que eu vou considerar o tempo 0, vai ser a medição do meio. As duas medições depois serão a medição 1 e 2 segundos. As medições de antes serão, minha referência, menos 1 segundo e menos 2. Por que eu faço isso? Na hora que eu for somar esses T's, se vocês perceberem, se você fizer a somatória de todos os T's, esse cara aqui vai ser somatória de T's, vai dar igual a 0. Se vocês olham aqui em cima, a somatória de T's aparece nessas matrizes A transposto vezes A. A somatória desses T's aqui, eu tenho a somatória de TI aqui nessa posição e ali naquela posição. Com isso, se esses caras, depois de reescalados, derem 0, essa matriz fica uma matriz diagonal que é ainda muito mais fácil ainda de operar. Tá? Então a gente vai obter, né, sempre que possível, fazer essa escala. Tá? Então, lembrando, né, o que meu sistema está querendo dizer? Eu tenho C mais D vezes T1, então D vezes menos 2 vai ser igual a menos 3. C mais D vezes menos 1 vai ser igual a 0, e assim por diante, até a gente chegar na última das nossas equações, que nos diria que C mais D vezes 2 vai ser igual a 4. Tá? Então, esse é o meu sistema que eu estou montando. E isso está associado claramente à minha matriz 1, 1, 1, 1 e 1. Vou botar a matriz inteira aqui agora, tá? Porque são temos 5 componentes apenas. E depois os T's, que são menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá? Depois, o vetorzinho B é o vetorzinho das medições que a gente tem. Menos 3, 0, 1, 2 e 4. E o vetorzinho X, que é o que eu quero descobrir, são o C e o D. Tá? Vamos construir, então, essas matrizes. A transposto vezes A, a gente sabe que tem o formato seguinte. Eu tenho M, somatória dos TIs, somatória dos TIs e somatória dos TIs quadrados. Ora, como eu fiz essa escala
para que todos os t's somados dessem zero, essa matriz fica super fácil. Eu tenho 5 pontos, então o m vale 5, somatória dos t's vale 0, somatória dos t's vale 0, e depois eu tenho que pegar esses caras ao quadrado. Então eu tenho 2 ao quadrado, dá 4, do outro lado também 2 ao quadrado, 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, então eu tenho 4 mais 4, 8, mais 1, deu 10. Tá? Então eu tenho 5, 0, 0 e 10, preenchi essa minha matriz, e A transposto vezes B, a gente sabe também o formato que esse cara tem, que é o somatório dos Bs, e depois somatória dos TIs, BIs. Somatória dos Bs eu tenho menos 3, com 1, com 2, zerou, mais 4, deu 4. E depois somatório dos produtos desses caras. Então eu tenho menos 2 com menos 3, deu 6, 0, 0. 1 vezes 2 deu 2, 2 vezes 4 deu 8. Então eu tenho 6 com 2, 8, com 8, 16. 4 e 16, tá? E o meu sistema equivalente agora é simplesmente A transposto vezes A vezes X é igual a A transposto vezes B. Ou seja, eu tenho 5, 0, 0 e 10 que multiplicam C e D, os coeficientes lineares e angulares dessa equação, igual a 4 e 16. E a gente obtém diretamente os valores desses caras. Então eu já sei, da primeira equação, C vale 4 quintos. E da segunda equação, D vale 16 décimos, dá 8 quintos. Então vocês veem a vantagem que eu tive ao fazer a escala dos meus t's, né? Os meus t's, por exemplo, se eram tempos, a gente refiz essa escala, aproveitando que era alguma coisa linear, de forma que esses t's estivessem todos somados dessem zero, e com isso eu obtenho direto os valores, tá? Então, como que a gente faz? No caso geral, né? Então, como que a gente reescalona os TIs? Isso é vantagem porque o que aconteceu nesses dois caras, né? A gente observa aqui, ó. Essas duas colunas são ortogonais, certo? Na hora que eu tenho essas duas, os T's reescalonados, você pode fazer a conta e ver que essa coluna também é ortogonal a essa. Se você fizer o produto interno dessa coluna pela segunda, também esse cara vai dar zero. Essas colunas serem ortogonais resulta, né, que A transposto vezes A, se a coluna de A é ortogonal, uma é ortogonal à outra, A transposto vezes A vai ter esses zeros nas diagonais, tá? Fora das diagonais. Só tem números diferentes de zero nas diagonais, tá? Então, sempre que isso acontece, o formato vai acontecer esse. Então, como é que eu posso fazer para sempre obter isso, o máximo possível? Então, antes da gente fazer, a gente vai fazer tipo um pré-processamento. Antes de começar o mínimos quadrados, a gente vai fazer um pré-processamento. Primeiro, a gente descobre a média dos TIs. E a média, claro, que é, vamos chamar TI, T médio, T barra, tá? Vai ser igual a somatória dos TIs dividido pelo número de TIs que eu tenho. Tá? Tenho a média. Agora, em seguida, a gente vai fazer o quê? A gente reescalona da seguinte forma. O meu novo TI, que eu vou chamar de TI maiúsculo, tá? O TI maiúsculo vai ser o TI original menos o médio. E se a gente faz isso para todos os elementos, né, no final das contas, o que a gente teria todos, se todos esses caras tinham uma determinada média, se de cada um deles eu tiro a média, esse novo elemento, essa nova escala somada vai ter somatória zero. Tá? Então, a partir da matriz A, a gente vai construir, então, uma A nova, por exemplo, que vai ter a seguinte cara, eu tenho 1 e 1, e daí eu tenho T1, T2, até o Tm. E esse T com um T novo, tá? E a gente sabe que por conta das características que a gente acabou de fazer, que a somatória desses caras são zeros, a gente sabe que o A novo transposto vezes o A novo vai ter sempre um formato assim, 0, 0 e somatória dos TIs maiúsculo, né? Desculpa, ao quadrado. Tá bom? E agora a gente encontra diretamente
os coeficientes C e D, que é o que a gente estava procurando desde o começo. Tá? Então vamos discutir algumas coisinhas aqui, tá? Primeira coisa, observe o seguinte. O que acontece se as colunas de A não são independentes? Então, basicamente, imagina que eu tinha ali as minhas medições, né? E eu tinha medido esses caras para sempre o mesmo x, por exemplo. Tá? Então, tem 1 e 1 e 1, e eu medi esse cara para o mesmo x. 2, 2 e 2. O que aconteceu? Eu fiz todas as medições que eu tinha para o mesmo ponto, né? Então, sei lá, pesei várias vezes a mesma massa. Tá? Tem um bloquinho, eu botei numa balança, pesei essa massa, botei numa balança, pesei essa massa, botei numa balança, pesei essa massa. Então, estou repetindo a medição da mesma coisa várias vezes diferentes. Então, o que está acontecendo, na verdade? Se eu olhar o que eu estou fazendo, se eu plotar esse cara aqui em XY, por exemplo, né? Afinal de contas, o que a gente está buscando é buscar a melhor reta que relaciona esses dois caras. O que eu tenho assim, eu tenho para um determinado valor de x, nesse caso x igual a 2, eu vou ter uma medição aqui, outra medição aqui, outra medição ali. Né? Então, desses caras, eu vou ter um determinado ponto que minimiza o erro. Tá? Vamos dizer que esse ponto seria o ponto médio entre elas aqui. Deixa eu mudar a cor aqui, então vai ficar mais fácil. Esse aqui é o ponto que minimiza o erro. Na hora que eu encontrei qual é o ponto que minimiza o erro, por que isso não me resolve a vida? Porque só tem um determinado ponto que minimiza o erro. Né? Esse cara eu minimizo para esse x igual a 2. E eu tenho infinitas retas que passam por esse ponto. Então, essa reta passa por esse ponto, essa reta passa por esse ponto, essa reta passa por esse ponto. E todas essas retas que eu tenho aqui, infinitas retas que passam pelo ponto de mínimo erro. Então, eu não tenho informações suficientes para resolver o meu problema. Né? Isso aqui é um problema indeterminado. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado, né, para aplicar esse cara em alguma coisa que realmente esteja relacionada a uma reta, efetivamente. Alguma coisa que possa ter medições para pontos diferentes. Tá? Agora a gente vai só estender esse cara, esse exemplo, só para a gente encerrar o tema aqui de mínimos quadrados. Né? Vamos estender esse cara para o ajuste de uma parábola. Tá? E uma parábola, ela tem um parâmetro a mais. Uma reta tem dois parâmetros, coeficiente linear e coeficiente angular. E uma parábola, ela vai ser escrita, então, com o coeficiente c mais dx, da mesma forma como a gente tinha antes, mais um coeficiente e que multiplica x ao quadrado. Então, eu tenho três parâmetros. Tá? Então, eu vou ter alguma coisa que eu vou fazer as medições, eu vou medir os x e os y, tá? E eu vou medir várias vezes esses caras aqui. E para cada uma das medições que a gente fizer, lembre-se que o que a gente está buscando é o seguinte, eu tenho c mais d vezes x1 mais e vezes x1 ao quadrado vai ser igual a y1, c mais d vezes x2 mais e vezes x2 ao quadrado vai ser igual a y2, assim por diante até c mais d vezes xm mais e vezes xm ao quadrado vai ser igual a ym. E com isso a gente está montando, então, uma matrizinha que tem a seguinte cara. O meu problema agora tem o seguinte, a gente tem os 1s que multiplicam os c's, a gente tem os x1, x2, xm que multiplicam o d, e agora eu tenho x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, xm ao quadrado, que multiplicam os e's. Tá? De resto, o meu problema permanece muito similar. Né? No vetorzinho B a gente tem as medições de y que a gente realizou, y1, y2 até ym. E agora o meu vetor de resultados, x, ele vai incluir um parâmetro a mais. Eu tinha os dois parâmetros que eu já tinha antes, c e d, e agora ele está também incluindo o parâmetro que multiplica x quadrado. Tá bom? O que a gente vai fazer agora? Mesmo sistema que a gente tinha feito antes.
pré-multiplicação por A transposto, e o meu sistema passa a ser A transposto vezes A vezes X é igual a A transposto vezes B, e vamos ver que cara que tem esses carinhas ali que a gente tinha feito antes, tá? Então, A transposto vezes A gente de novo vai fazer aparecer coisas que a gente já conhece. Então, primeiro a gente vai ter os uns que multiplicam os uns, a gente vai ter o m aqui de novo. Em seguida, a gente vai ter os uns que multiplicam os x's, então a gente vai ter somatória dos x's. Depois a gente vai ter os uns que multiplicam os x quadrados, somatórias dos x's quadrados. Depois a gente vai ter os x's que multiplicam os uns, somatória dos x's. Esse cara é todo simétrico, né? Depois a gente vai ter os x's que multiplicam os x's. Então, isso aqui vai dar a somatória dos x's quadrados, somatória dos x's ao cubo, somatória dos x's quadrados, somatória dos x's ao cubo e somatória dos x's à quarta. Tá? Vocês podem estender também para ver o que acontece, né? Essa matriz claramente é uma matriz 3×3 agora. A transposto vezes B. Então, a gente vai ter os uns que multiplicam os y's. Então, a primeira coisa que a gente tem, somatória dos y's. Em seguida, a gente vai ter os x's que multiplicam os y's. Então, somatória de x e y. E, por fim, a gente vai ter os x quadrados que multiplicam os y. Então, xi ao quadrado que multiplicam y's. Essa minha matriz é 3×1, da forma como deveria ser, tá? Então, antes, né, se vocês se lembram, a gente tinha pegado um problema com os seguintes pontos. 6 e 0, 1 e 0 e 2 e 0. Esse cara não tinha linha que passasse, não tinha solução de reta, né? Não tinha nenhuma reta que passasse por esses 3 pontos. Só que, quando a gente vai buscar um ajuste de uma parábola, a gente percebe diretamente que esse cara sempre vai ter solução. Tá? Ajustando uma parábola, o que a gente vai ter? A gente vai ter, então, minha matriz A tem os uns, depois os números que multiplicam os valores de x, né? Os valores de x são 0, 1 e 2. E depois o quadrado desses caras, né? 0, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Essa é a minha matriz A. E o vetor B inclui os valores de y, que são 6, 0 e 0. Beleza? Na hora que a gente faz, pré-multiplica por A transposto, faz todo o procedimento, vocês vão descobrir que é possível vocês acharem C, D e E. Na verdade, eu não precisava nem fazer o... Desculpa, tá? Eu não precisava nem ter pré-multiplicado por A transposto. Esse próprio sistema AX igual a B, ele já tem solução. Quando x tem essa cara aqui, vocês já vão perceber que esse sistema tem solução. A primeira equação já me dá o valor de C. C vai valer 6. Tá? A partir do momento que a gente tem a primeira equação já resolvida, as outras duas são equações com linhas com coisas independentes. Eu tenho 1, 2 e 1 e 4 são coisas independentes. Com isso a gente consegue resolver o D e o E. O D vale menos 9 e o E vale 3. Tá? Resolvam da maneira que vocês quiserem, mesmo sem utilizar o princípio dos mínimos quadrados. Tá? Sem utilizar o princípio dos mínimos quadrados, a gente já consegue resolver isso e assinar o quê? Sempre existe uma parábola passando por 3 pontos. 2 pontos são o que a gente precisa para definir uma reta e 3 pontos definem uma parábola. Quaisquer 3 pontos que vocês pegarem e montarem uma matriz como essa, vocês verão que haverá resultado para esses caras aí, tá bom? Então, isso quer dizer o quê? Que para todo B existe solução para esse AX igual a B. É a representação disso aqui. E isso é uma forma da gente provar que
uma parábola é definida por 3 pontos. Vamos deixar escrito aqui, eu sei que eu já falei, mas vou deixar escrito para quem só lê as notas, tá? Beleza? Muito bem. Então, com 3 pontos eu sempre consigo gerar uma parábola, agora a gente vai dar um passo conceitual importante, né? Isso aqui quer dizer o quê, no final das contas, tá? Eu tenho 3 colunas de A ali, não tem? Coluna A1, coluna A2 e coluna A3. É uma matriz 3 por 3. Se o sistema, em uma matriz quadrada 3 por 3, sempre tem solução, isso quer dizer o quê? Que todas essas colunas são colunas independentes. Eu tenho 3 colunas independentes em R3. O que isso quer dizer? Se eu tenho 3 colunas independentes em R3, as colunas de A são uma base para R3. Então, com combinações lineares das colunas de A, a gente consegue fazer qualquer coisa em R3. Então, qualquer vetorzinho B que eu puder imaginar, esse vetor B, ele pode ser expresso como uma combinação linear das colunas de A. Tá? Então, vocês observem, né? A gente estava falando de parábolas, parecia um negócio, é uma coisa super específica. Tudo. Mas na hora que a gente está num sistema 3x3, se a gente conhece as implicações disso, o que eu estou querendo dizer é que qualquer coisa que mora em R3 pode ser expresso por combinações lineares dessas colunas de A. Tá? Muito bem. Só que eu tenho essa base aqui e possivelmente, se essas colunas são independentes, não quer dizer que essas colunas formem uma boa base. Tá? E isso que a gente vai, com esse ponto que a gente vai fazer a ponte para o próximo tópico, que é o prato principal da aula de hoje, como eu tinha prometido para vocês. Tá? Então, o que a gente vai estudar agora é o que a gente chama de procedimento de Gram-Schmidt. Esse procedimento de Gram-Schmidt tem tudo a ver com bases de espaços. Então, se vocês olham aqui no desenho atrás de mim, não sei se dá para enxergar bem certinho os vetores, né? O procedimento de Gram-Schmidt vai ser uma ferramenta que vocês vão usar para pegar uma base qualquer do espaço, como, por exemplo, a gente acabou de ver as colunas independentes de A em R3, ali desse cara que a gente acabou de ver. A gente vai pegar uma base e vai transformar essa base em uma base melhor. Tá? Então, vocês veem ali, a gente tinha colunas, os vetores em preto, e eu desenhei vetores vermelhinhos aqui. E esses vetores vermelhinhos eu espero convencer vocês na aula de hoje que esses constituem uma base melhor para o meu espaço. Então, primeira coisa que a gente vai falar. Tá? Primeiro conceito, né? Ortogonalidade de vetores da base é uma excelente ideia. Por que a ortogonalidade de vetores de uma base é uma excelente ideia? Bom, digamos que eu queira preencher R2, tá? Então, R2 eu posso preencher utilizando os vetores ortogonais I e J propostos lá na formulação cartesiana. Esses são vetores ortogonais e são uma base boa. Só que não são a única base possível. Para qualquer espaço a gente tem infinitas bases. Né? Então, se eu estou em R2, eu tenho esses dois vetores, mas eu também poderia expressar qualquer vetor de R2 com esses dois vetores aqui. Basta que esses dois vetores não fossem alinhados, tá? Eu poderia expressar. Esses caras também seriam uma base. Digo mais,
Além disso, eu poderia pegar essa mesma direção que a gente tinha antes, eu poderia ter esses dois vetorizinhos aqui e expressar qualquer vetor de R2 a partir de combinações lineares desses dois caras. Na hora que os ângulos entre esses vetores passam a ficar muito pequenos, e que os tamanhos desses caras podem ser muito diferentes, essas bases começam a apresentar problemas quando a gente passa para o lado computacional. A gente passa a refletir, né, as vetores, a representação de vetores a partir de bases que têm vetores muito próximos um do outro, né, com pequenos ângulos entre eles. Isso está muito relacionado com o que a gente chama de mau condicionamento de matrizes. E eu vou falar mais para frente bem mais sobre isso, tá? Mas já deixem associado aí na cabeça de vocês. Então, você expressar em R2 com esses vetores U e V é possível, mas seria muito melhor se você tivesse suas matrizes, as suas matrizes se comportariam muito melhor se você expressasse com uma base ortogonal. Tá? Se os seus vetores da sua base fossem ortogonais, a gente evitava esse problema. Tá? Muito bem, a expressão de vetores com esses... das combinações lineares de vetores que estão muito próximos uns dos outros, ela é muito sensível. Qualquer pequena variação desse vetor muda muito a representação do vetor resultante, e de forma que qualquer tipo de arredondamentozinho, de truncamento, né, tem ponto e 5 casas depois da vírgula, se você passa isso para uma casa depois da vírgula, você já pode ter vetores totalmente diferentes e ter um comportamento muito ruim dessas matrizes. Por isso são matrizes mal condicionadas, que a gente chama. Então, a ortogonalidade de vetores é uma excelente ideia, de uma base é uma excelente ideia, porque evita esses problemas. Tá? Então, o que o Gram-Schmidt propôs? Né? O que é esse processo de Gram-Schmidt? Ele propõe obter um conjunto de vetores ortonormais. E a palavra-chave aqui é ortonormais. Tá? Orto diz respeito ao ângulo entre esses caras. O ângulo reto entre eles. E normais diz respeito ao comprimento. Quando a gente fala que um vetor foi normalizado, a gente está falando que o comprimento desse vetor, a norma desse cara, é 1. Tá? Então, o que a gente está buscando é obter conjunto de vetores ortonormais. E esse conjunto de vetores ortonormais respeita essas relações que estão aqui atrás. Pode estar meio pequenininho, mas vou escrevê-las aqui. Se eu tenho vetores que são ortonormais, tá? A gente tem o quê? A gente tem que QI, produto interno, QJ, ele vai ter duas opções, e isso é totalmente equivalente a gente escrever QI transposto vezes QJ, né? Só relembrando essa notação que a gente tinha adotado. Você tem uma de duas opções. Quando I é diferente de J, por esses caras serem ortogonais todos uns com relação aos outros, esse cara aqui, QI vezes QJ, dá 0. Tá? Isso quer dizer que todos os QIs são ortogonais aos QJs. Tá? Se I é igual a I, QI vezes QI vai dar 1. Porque esse cara aqui é um vetor unitário. Norma de QI é igual a 1. E a gente vai buscar construir bases sempre que possível, né, sempre que não consuma tempo computacional desnecessário, sempre que a gente precisar de uma base, vai ser uma ótima ideia se a gente puder ortonormalizar essa base. Tá? Por quê? Vamos pegar agora uma matriz que tenha colunas ortonormais. Então, vamos chamar uma matriz Qzão, tá? Com colunas ortonormais. O que acontece com esses caras? Então, o que eu tenho? Eu tenho um Q, cuja primeira coluna é um Q1, a segunda coluna é um Q2, até a enésima coluna é um Qn. Tá? Vamos ver o que acontece quando eu faço Q transposto vezes Q. Então, peguei as linhas, peguei as colunas e transformei em linhas. Então, meu Q1 está aqui, Q2 está aqui, Qn está ali. Multiplico pelo meu Q na posição normal. Q1, Q2, Qn. Seguimos para as nossas regras, né? Quando QI, produto interno QJ,
Quando I é igual a J, esse produto dá 1. Quando I é diferente de J, esse produto dá 0. Tá? Mas vamos ver o que acontece. Então, o primeiro termo da matriz Q transposto vezes Q é Q1 transposto vezes Q1, ou seja, produto interno de Q1 por ele mesmo. Segundo termo é Q1 transposto vezes Q2 até Q1 transposto vezes Qn. E essa matriz é simétrica, né? Depois eu vou ter Q2 transposto vezes Q1, Q2 transposto vezes Q2, até Q2 transposto vezes Qn. E isso se estende até o final da matriz, quando a gente tem Qn transposto vezes Qn. E aqui embaixo eu tenho Qn transposto vezes Q1, tá? Então, basta a gente ir preenchendo essa matriz. Claramente é uma matriz que é simétrica. E na hora que a gente olha para a nossa regra, o que aconteceu? A gente sabe que Q transposto vezes Q. Vamos olhar. Se eu tenho Q, se os índices ali são iguais, esse valor dá 1, se essas colunas são ortonormais, e se os índices são diferentes, isso vai dar 0. Então, Q transposto vezes Q vai fazer o quê? 1 e 1 são iguais, né, os índices aqui, Q1 e Q1, são iguais, deu 1. 1 e 2 são diferentes, deu 0. O resto da linha vai ser 0. 0. Segunda linha, 2 e 1 são diferentes, 2 e 2 são iguais, 0. E assim por diante, a gente percebe, então, que apareceu para a gente uma matriz que é uma matriz velha conhecida nossa. É a nossa matriz identidade. Então, sempre que uma matriz Q tem suas colunas ortonormais, isso aqui é verdade. Tá? Ou seja, isso aqui é igual à identidade. Tá? E o que é mais legal ainda, né, tem várias coisas legais disso aqui que a gente vai explorar ao longo do caminho, né? A gente consegue inferir, então, que Q transposto vai ser igual a Q na menos 1. Tá? Uma matriz que multiplica Q, que é igual à identidade, então esse carinha aqui é exatamente a definição de uma matriz transposta. É de uma matriz inversa, desculpa, tá? Então, a matriz inversa é a transposta da matriz. Isso aqui é um fato excelente, né? Por que isso é um fato excelente? Lembre-se que eu tinha falado para vocês em dois tópicos atrás, né? Que a gente não desejaria ficar calculando matrizes inversas. Bom, mas se eu tenho de graça uma matriz inversa, então eu uso ela para resolver meus sistemas lineares. Tá? Se eu consigo, para um sistema linear, facilmente tiver um processo para achar, para transformar uma matriz A numa matriz equivalente cujas colunas sejam ortonormais, essa matriz vai ser uma matriz cuja inversa veio de graça. Eu só transponho ela e eu tenho a inversa diretamente. Tá bom? Se você seguir a mesma lógica, né, o Q transposto vezes Q da identidade e também Q vezes Q transposto também da identidade. Tá? Por que eu ponho isso nos dois sentidos? Porque ninguém obrigou a gente a fazer uma matriz Q que seja quadrada, por enquanto. Tá? Então, Q transposto vezes Q pode ser a identidade de um determinado tamanho, mas Q vezes Q transposto pode ser a identidade de um outro tamanho. Beleza? Isso aqui é importante dizer, pois Q pode ser retangular, e mesmo assim isso aqui vale. Tá? Então, Q transposto vezes Q sempre vai dar identidade, mesmo que Q seja retangular. Porque a lógica que a gente fez de construção dessa matriz em nenhum momento obrigava que eu tivesse o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Bastava que todas as colunas fossem ortonormais. Na hora que eu faço Q transposto vezes Q, dá certo esse meu produto. Tá? Isso, né, esse tipo de matriz é tão especial que ela tem um nome, que é um nome que define essas matrizes. Tá? Então, toda matriz com todas as colunas
ortonormais é chamada de... Eu não quero escrever ali embaixo, tá? É chamada de matriz ortogonal. Tá? No nome da matriz em si, eles perdem esse normal, porque a norma dessa matriz especificamente não necessariamente vai ser 1, a gente vai ver norma de matriz mais para frente, tá? Mas enfim, assim, a gente fala de matrizes ortogonais nesse nosso caso. São matrizes desejáveis, matrizes muito bacanas de trabalhar, porque são matrizes facilmente invertíveis, né? A inversa é só transpor esse cara. Então, se essas matrizes são tão vantajosas, vamos ver como é que eu posso fazer para obter uma matriz como essa. Mas antes a gente vai primeiro identificar onde que a gente encontra essas matrizes. Tá? Então, exemplos de matrizes. Ortogonais. A gente tem matrizes de rotação. Então, quando eu estou em R2, por exemplo, eu tenho uma matriz que tem o seguinte formato. Cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ. O que faz essa matriz? Essa matriz faz a rotação de qualquer vetor de um determinado ângulo θ. Tem um vetorzinho V, estou em R2 aqui, x, y. Tá? Aplico para um determinado θ, eu quero fazer esse vetor rodar de um determinado θ. Quero que ele mantenha o mesmo comprimento, mas que ele bascule para o lado desse vetor. Então, esse novo vetorzinho é Q vezes V, se você tiver esse formato. Tá? E é fácil vocês provarem esse negócio. Né? Se tiverem interesse, façam aí a conta para ver que isso aqui realmente dá certo, né? Mas é bem tranquilo de provar esse tipo de coisa. A matriz Q é responsável por fazer esse tipo de rotação. Tá? Se o θ positivo é contado ali no sentido anti-horário, a partir do eixo x, a partir de uma determinada posição de V, se eu faço Q vezes V, ele vai girar no sentido anti-horário, mantendo o mesmo comprimento dessa quantidade. Q transposto vai ser igual a Q na menos 1. Então, eu tenho cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, só transpus, né? O que era linha virou coluna. Cosseno de θ. Tá? E o que faz essa matriz Q transposta? Se Q faz esse vetor girar no sentido anti-horário de θ, a matriz inversa desfaz esse serviço, porque uma multiplicada junto com a outra volta ao original, volta a ser a identidade. Então, essa matriz, trocando os sinais opostos ali, ele faz a rotação de θ no sentido anti-horário, no sentido horário, desculpa. Tá? Então, esses carinhas aqui, observem que esse cara aqui forma uma base ortonormal para R2. Se essas duas colunas são ortonormais, elas são perpendiculares umas às outras, são ortogonais umas às outras, e essa base é uma base ortonormal para R2. Então, para um determinado θ, essa matriz define uma base que é uma base bacana, uma base cujos dois vetores são perpendiculares uns aos outros. Confiram também que o vetor cosseno de θ, seno de θ, é ortogonal ao vetor menos seno de θ vezes cosseno de θ. Basta fazer o produto interno desses dois caras, vocês vão ver que esses caras se anulam, então eles estão normais uns aos outros, e basta ver a norma de cada um deles, né? Faz ele vezes ele mesmo, então dá cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado nos dois casos, então esses dois caras somados dão 1, então eles respeitam as condições, então essa é uma base ortonormal para R2. Matrizes de rotação funcionam dessa forma. Então esse é um dos exemplos de matrizes que a gente tem, matrizes ortogonais que a gente tem. Outro exemplo é uma matriz que a gente já utilizou. Quando a gente estava estudando eliminação de Gauss, a gente viu que às vezes a gente precisava permutar as coisas, né? E a matriz de permutação é uma matriz que tem as colunas da identidade só em ordem trocada. Então, se eu tenho uma matriz, por exemplo, 0, 0, 1, 1, 0, 0 e 0, 1 e 0, é a mesma matriz de identidade, só que troquei a ordem de tudo, embaralhei tudo. Se eu aplico isso sobre o vetor x, y, z, a gente percebe que eu saio com o y na primeira posição, z na segunda posição e x na última posição. Tá?
Essa é uma base ortonormal de R3. Tá? Normal que seja assim, porque os vetores que definem essa base são os mesmos vetores da matriz de identidade, ou seja, são os vetores cartesianos, né, associados a esse cara. O que é interessante a gente ver que P transposto, como esses caras aqui, todos eles são normais uns aos outros, e todos eles são ortogonais uns aos outros, então P transposto tem que ser igual a P na menos 1. Vamos ver se isso é verdade, né? P transposto. Então vamos transformar o que era linha em coluna. Aquela primeira coluna virou a linha, 0, 0, 1. A segunda coluna virou a primeira linha, 1, 0 e 0. A terceira coluna virou a terceira linha, 0, 1 e 0. Tá? Se você aplicar de novo essa matriz P na menos 1 sobre o vetor resultado ali, sobre esse vetor que tinha y, z e x, você vai ver que ele vai voltar a ser exatamente o mesmo cara. Tá? Então, P na menos 1 vezes P vezes x segue sendo x, ou seja, P transposto vezes P é a identidade, como a gente tinha visto anteriormente. Propriedade importante das matrizes ortogonais. Observe que matrizes ortogonais não alteram o comprimento dos vetores. Tá? Isso é fácil provar. A gente tem a norma de Q vezes X vai ter que ser igual à norma de X. Tá? Então, façam esse produto desses carinhas aí, vai ser bem fácil de vocês perceberem isso. Tá? Não vou fazer a prova aqui, mas é bem fácil de perceber. Então, sempre que você tem uma matriz ortogonal, a matriz ortogonal vai fazer o quê? A matriz vai mexer com... ela não vai mexer com a norma do vetor, ele pode mexer com diversas outras coisas, com ângulo, com posição, você pode refletir esse vetor e tudo, mas o vetor segue tendo o mesmo comprimento quando ele é aplicado ali dentro, tá? Deixa eu apagar aqui. Outra coisa interessante, né, se você for pensar, o comportamento da aplicação de uma matriz ortogonal sobre o vetor não muda também as propriedades de produto escalar. Tá? Então, lembra que o produto escalar eu poderia botar Q vezes X, pontinho, né, negrito vezes QY, fazer o produto escalar, e isso era totalmente equivalente a pegar QX transposto vezes QY, tá? E usando as propriedades de transposta, sempre que você transpõe um produto, você transpõe todo mundo e inverte a ordem desses caras. Então, você tem X transposto vezes Q transposto vezes Q vezes Y. E aqui no meio, a gente percebe que esse cara aqui é a identidade. Ou seja, esse cara aqui vai ser igual a x transposto vezes y. Tá? Então, o produto escalar, ou seja, uma matriz ortogonal, não altera o produto escalar. Beleza? Em seguida, vamos dar um passo a mais, né? Vamos pensar pensando nessas matrizes ortogonais. Vamos pensar o que acontece quando eu faço uma projeção sobre um espaço usando uma base ortonormal. Então, a projeção sobre o espaço é alguma coisa que a gente estudou em detalhes ali 2 aulas atrás, né? Ou foi aula passada? Já nem me lembro mais. Ou na aula passada ou 2 aulas atrás. Então, sempre que o que a gente está fazendo é o seguinte, né? Eu tenho um vetor V, eu quero projetar esse vetor V sobre um espaço, que a gente está procurando a projeção aqui, nesse cara, de forma que o vetorzinho V está projetado sobre esse espaço V, de forma que o erro seja ortogonal. Tá? Se eu escolho uma base ortonormal para V, para o espaço, subespaço V,
O que a gente vai fazer é, em todos os processos de operação de projeção, né, os operadores de projeção ganham novas propriedades. Tá? Os operadores de projeção são obtidos por uma matriz Q ortogonal e não mais A. Tá? Então, antes o que a gente tinha? A gente tinha isso aqui, né? A transposto vezes A vezes o x chapéu era igual a A transposto vezes B. Beleza? Então a gente descobria que o vetor projetado, lembrando isso, coisas que a gente já viu antes, tá? Era simplesmente A vezes A transposto vezes A na menos 1 vezes A transposto vezes B. Tudo coisa que a gente já viu antes, tá? Revisem, não vou definir esse cara aqui todo de novo. Então, essa matriz aqui é uma matriz de projeção, esse era o operador projeção. Agora, no lugar de ter essa base que estava representada por A, lembre-se que A continha os vetores da base, né, sobre uma base que representava o espaço sobre o qual eu queria projetar. Né? Eu pego agora com uma base ortonormal. Sempre onde eu escrevi A, eu vou escrever Q, e no lugar de escrever A transposto, eu vou escrever Q transposto. Então, de forma totalmente correspondente, eu tenho que Q vezes Q transposto vezes X chapéu vai ser igual a Q transposto vezes B. Ora, mas Q transposto é identidade. Q vezes Q transposto é identidade. Tá? Ou seja, quando a gente tem uma base ortonormal, é super fácil a gente achar qual é o coeficiente x, o vetorzinho resultado x chapéu, apenas utilizando Q transposto vezes B. Tá? Não tem nenhum trabalho, porque esses carinhas aqui são a identidade. Pensando no operador projeção, tá? O operador projeção, eu tenho Q transposto vezes A, vamos escrever esse cara aqui todo de novo, né? Tenho Q vezes Q transposto vezes Q na menos 1 vezes Q transposto vezes B, certo? E agora a gente tem o Q, ficou confuso ali, Q transposto vezes Q, esse cara aqui é a identidade, tá? E a gente tem, então, que P vai valer Q vezes Q transposto vezes o B. Tá bom? E... Tá, então P é Q vezes Q transposto vezes B. E... Só me perdi aqui um pouquinho. E Q transposto vezes B era o próprio X chapéu que a gente tinha visto antes, né? Então tá vendo ali, Q transposto vezes B era o X chapéu. Então o P nada mais é do que Q vezes o X chapéu, que a gente tinha visto antes, né? Dessas coisas ali todas. E esse operador todo ali que a gente tem, o operador projeção, é essas matrizes como um todo. A matrizona de projeção agora, então, se esse cara ali no meio, Q transposto vezes Q dá a identidade, a inversa da identidade é a própria identidade, me sobrou que simplesmente o operador de projeção é Q vezes Q transposto. Então vocês observam que quando a gente passou de uma base qualquer, que tinha ali os vetores em A, para uma base ortonormal, a gente tem uma facilidade muito maior. Tá? A gente economiza muito em termos de custo computacional. Uma base ortonormal economiza custos computacionais de operação de projeção. Que em nenhum momento eu preciso calcular uma inversa. Tá? Em nenhum momento eu preciso ou fazer o equivalente a calcular uma inversa, resolver um sistema que envolva alguma coisa assim. Tá? Então, quando a gente fala em projeção, fica muito clara a importância da gente ter uma base ortonormal. Se a base é ortonormal, facilita a minha vida pra caramba. Tá? Adicionalmente, outras propriedades que a gente tem na matriz Q. Opa.
Se Q é quadrada, as suas colunas são base para o espaço Rn completo. Tá? Bom, então, se isso é verdade, né, então Q vezes Q transposto, como a gente tinha dito, também vai ser a identidade da mesma dimensão do que a gente tinha antes, tá? E a gente percebe, então, daquela nossa última identidade que P é Q vezes Q transposto vezes B, ali logo em cima do que eu botei na caixinha, né? P é Q vezes Q transposto vezes B, se Q é quadrado, então P vai ser igual ao B, pois Q vezes Q transposto é a identidade do tamanho correspondente a que a gente precisava que isso fosse, tá? Em outras palavras, não quer dizer que eu não precise fazer nada, né? Não quer dizer que a minha projeção é diretamente B. O que eu estou fazendo quando eu estou adotando uma base como essa, tá? Q vezes Q transposto vezes B, eu vou querer representar B nessa base. Tá? Então, sim, P vai ser igual a B, mas para eu ter a representação nessa nova base, eu preciso mudar os coeficientes que a gente tinha ali na frente. Tá? Então, o que a gente está fazendo, quando a gente faz isso, claro, esses dois vetores são iguais, mas o que eu estou representando aqui é uma mudança de base. A base original que a gente tinha usado para representar P ou B e tal, e na hora que eu quero, utilizando essas matrizes de projeção ortonormal, as matrizes ortonormais, eu vou chegar numa versão de B dentro dessa base. Tá? E essa mudança de base é representada da seguinte forma. Eu tenho B, eu tenho Q vezes Q transposto vezes o próprio B. Então eu tenho Q1 vezes Q1 transposto vezes B, mais até Qn vezes Qn transposto vezes o B. Então, eu estou projetando, estou mudando a base de representação de B para que essa base fique nesse carinha, dentro desses vetorzinhos. Né? E cada um desses caras, se a gente olhar o vetor projeção, perceba que eu tenho Q vezes Q transposto vezes B. Né? Cada um desses carinhos aqui, se vocês reverem a nossa teoria do que a gente tinha visto de projeção sobre uma linha, né? Cada um desses termos é uma projeção sobre uma linha. Então, esse primeiro termo é o quê? É a projeção de B sobre a direção de Q1. Esse carinha aqui vai ser a mesma coisa, a projeção de B sobre a direção QN. Então, eu tenho várias projeções desse cara aqui, e isso aqui é uma representação toda mudança assim, de base como essa é uma representação de B a partir de projeções unidimensionais, projeções sobre linhas. Tá? Então, vou pegar um exemplo disso. E a gente logo começa a falar rapidão aqui sobre o Gram-Schmidt. Eu vou ter uns 15 minutos para falar sobre o Gram-Schmidt e a gente vai aprofundar isso na próxima aula. Mas a ideia é exatamente isso que eu estou fazendo. Tá? Então, digamos, exemplo. Tem M igual a N igual a 3. Tá? Matriz ortonormal. Depois confiram se essa matriz é ortonormal mesmo. Eu tenho 1/3 que multiplica menos 1, 2 e 2, primeira coluna. Segunda coluna, 2, menos 1 e 2. Terceira coluna, 2, 2 e menos 1. Todas as colunas são independentes por conta desse fator de 1/3 ali na frente. Todas elas são norma 1 e uma é ortogonal à outra. Basta você fazer o produto interno entre quaisquer duas delas. Isso aqui funciona. Então, o que a gente tem? A gente tem que Q vezes Q transposto é igual a Q transposto vezes Q. Isso aqui vai ser identidade. Tá? E agora eu vou pegar, por exemplo, um vetor B que tinha na minha base
tradicional ali, 0, 0 e 1. Tá? Agora a gente vai fazer, então, essas projeções de B sobre os Qs. Então, primeiro a gente vai pegar o quê? Q1 é a direção, e a gente vai multiplicar esse Q1 por um escalar, que é dado pelo produto interno de Q1 por B. Tá? Então, esse cara aqui, Q1 vezes B, a gente vai pegar a primeira coluna, então é menos 1/3 mais 2/3 mais 2/3, que multiplica esse cara aqui. Tem os zeros ali, e no final das contas sobrou 2/3, né? Então, claramente fica 2/3 vezes Q1. Para a direção de Q2, a gente vai ter Q2 transposto vezes B, é um escalar. Q2, então, é 2/3 menos 1/3 e 2/3. Mais uma vez, eu tenho 2/3 na direção de Q2. Tá? E, finalmente, Q3 vezes o escalar Q3 transposto vezes B. Q3 transposto, o Q3 é 2/3, 2/3 e menos 1/3. Então, fica ali menos 1/3 na direção de Q3. Certo? Então, ao olhar isso, eu digo que o B ele pode ser representado como 2/3 de Q1 mais 2/3 de Q2 menos 1/3 de Q3. Tá? Vocês podem conferir isso, né? Façam os produtos todos ali dessas coisas, vocês vão ver que o B volta a ter esse formato 0, 0 e 1, mas agora eu sei, se eu quiser usar esses caras como base, eu sei quais são os coeficientes dessa base, qual que é a combinação linear de QIs que resulta em B. Tá? É isso que a gente está fazendo. Muito bem, então chegamos agora em Gram-Schmidt. Eu terei 17 minutos para falar. Então, Gram-Schmidt responde o quê? Como criar uma base ortonormal para qualquer problema? Tá? Essa é a pergunta e a resposta é procedimento de Gram-Schmidt. Gram-Schmidt são os dois matemáticos que deram origem ao processo. Né? Então, o que a gente faz? Vamos supor, a gente vai começar em R3, só para mostrar, só que esse negócio é extensível para qualquer dimensão. Tá? Então, vamos detalhar aqui, Gram-Schmidt. Prometo que é a última vez que eu escrevo Gram-Schmidt inteiro, depois eu vou escrever só G e S, tá? Então, primeiro a gente tem três vetores independentes A e B. Então, é importante a gente partir de três vetores independentes, né? Se eu tenho vetores que são dependentes, eles não formam uma base. O que Gram-Schmidt faz, ele pega uma base e melhora essa base. Acha a base ortonormal, uma base ortonormal a partir daquela, para o mesmo espaço. Então, a partir de três vetores independentes. Esses vetores a gente vai chamar de A, B e C. Beleza? Então, são os vetores A, B e C minúsculo. A gente quer vetores ortonormais Azão, Bzão e Czão. Tá? Então, primeiro a gente vai achar primeiro vetores ortogonais, desculpa. Azão, Bzão e Czão, que serão normalizados e finalmente a gente vai ter Q1 vai ser o Azão dividido pela norma de Azão, Q2 que vai ser o Bzão dividido pela norma de Bzão, e Q3
vai ser o Czão dividido pela norma de Czão. Lembre-se que sempre esse negócio de dividir a norma é uma forma da gente encontrar um vetor unitário numa direção definida. As direções estão definidas pelo azão, bezão e cesão, e a gente está dizendo os comprimentos todos são definidos pela divisão pela norma, tá? Então, essa é a ideia central. Tá bom? Como que a gente faz isso? Então, eu estou partindo de 3 vetores. A gente vai escolher um vetor para ser a base, a direção de referência, tá? Então, o passo 0, o 0º passo, é dizer o seguinte: o azinho vai ser o azão. É uma escolha arbitrária. Para a direção de referência, tá? Para a primeira direção. Por que é arbitrária? Porque eu poderia ter escolhido qualquer um dos meus vetores independentes. Tá? Ao fazer isso, o que acontece? Para esse primeiro vetor, eu já não precisei me preocupar nada, essa direção já está definida, essa vai ser a direção que vai pautar o restante das minhas decisões. Tá? Então, agora sim, primeira etapa, efetivamente, de trabalho que a gente vai fazer. Né? Essa 0ª etapa, a gente não fez trabalho nenhum, só definiu uma direção. O que a gente vai fazer é projetar B na direção de A. Na direção de azão, tá? Azinho e azão são a mesma coisa, mas só para eu vou seguir para ficar coerente, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem um vetorzinho B. E eu tenho a direção de azão, por exemplo, que está aqui. E eu vou achar a projeção desse cara. Tá? Projeção. Pezinho. E o erro, que é fundamental. A gente vai pegar o erro, que vai ser igual ao B menos a projeção. Beleza? Esse vetorzinho projeção sobre uma linha, a gente sabe fazer tranquilamente como é que esse cara funciona. Então, você pega sempre o vetor que define, né? Então, azão transposto vezes o B, dividido por azão transposto vezes o A. Tudo isso na direção de A. Tá? Esse cara aqui, observem que tudo que está aqui dentro é um escalar, é um multiplicador. Eu tenho 2 produtos internos, um em cima e outro embaixo, da linha de fração ali. Tá? Então, eu faço essa projeção. Eu quero o vetor projetado? Não, eu não quero o vetor projetado. Eu quero o vetor erro, porque eu quero saber, quero obter um vetor que seja perpendicular à direção de A. E na hora que eu faço a projeção, o vetor erro, que é o vetor perpendicular. Tá? Então, lembre-se que erro é o perpendicular à direção de projeção. E o erro é B menos a projeção. Então, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que o B, o Bzão, né? A partir de Bzinho eu vou chegar num Bzão. E quem que é esse Bzão? Esse Bzão é o erro na projeção de Bzinho sobre azão. Então, eu pego o Bzinho, projeto sobre azão, pego o erro. Isso vai me definir o Bzão. Então, o Bzão vai ser quem? Vai ser o Bzinho menos a projeção. E essa projeção vai ser azão transposto vezes Bzinho, azão transposto vezes A, na direção de A. Com isso, defini minha segunda direção. Primeira direção foi uma escolha arbitrária, escolhi um dos vetores para ser minha base. A segunda direção, eu construí ela ortogonal à primeira direção, usando as propriedades de projeção que a gente estudou. Tá? Então, aí fica claro porque a gente passou tanto tempo falando sobre projeção antes. Tá? Vocês podem querer conferir, né? Mas confiram se B é perpendicular a A. Tá? Basta vocês fazerem o quê? Fazem o produto interno entre esses dois caras. Pega A transposto vezes B e faz a distribuição desse cara. Então, você tem A transposto vezes Bzinho menos A transposto vezes Bzinho dividido por A transposto vezes A na direção de A. Vocês vão ver que esse cara aqui vale 0. Né? Tem A transposto vezes Bzinho, depois A transposto vezes Bzinho, A transposto vezes A, A transposto vezes A. Vocês vão ver que esses caras todos se cortam aqui.
Tá? Façam as contas aí, fica bem tranquilo de vocês verem que esse cara é verdade. Você vai ter um denominador ali, um mínimo múltiplo comum, que é o A transposto vezes A. A transposto vezes A vai aparecer ali em cima, vai multiplicar pelo A em cima, vai ficar exatamente igual. Você vai ter A transposto vezes B vezes A, menos A transposto vezes B vezes A. Deu zero, esse cara aqui deu zero, então tá certo esses caras aqui. Em seguida, a segunda etapa desse cara, para esse conjunto de 3 vetores, né? É claro que a gente precisa agora uma terceira direção que seja ortogonal às duas primeiras. Então, para fazer uma direção ortogonal a uma direção, a gente sabe como fazer, né? Projeta, pega o erro está perpendicular. Agora, o que a gente tem que fazer é fazer a mesma coisa para duas direções diferentes. Tá? A gente vai ter, então, vai pegar esse C, vai projetar ele na direção de A, vai pegar o erro, projetar ele na direção de B, vai pegar o erro desse cara, e esse cara total vai estar ortogonal a todo mundo, às outras direções. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai seguir, a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar o Czinho original, menos a projeção dele sobre a direção de A, ou seja, aqui, A transposto vezes A na direção de A, e menos a projeção desse cara na direção de B. B transposto vezes Czinho, dividido por B transposto vezes B, na direção de B. E esse cara, não sei se é tão evidente à primeira vista, né? Mas esse cara ele vai ser ortogonal a todo mundo. C vai ser ortogonal tanto a A quanto a B. Tá? Por que isso acontece? Porque basicamente o que você tem você tem então quando a gente está projetando nas direções de A e de B, você está achando qual que é o erro com relação à projeção sobre o plano que contém A e B. Tá? Então, é meio difícil desenhar aqui, tá? Mas digamos que eu tenho Azão e Bzão, eles são ortogonais naquele plano entre eles, tá? Azão e Bzão. E você tinha um Czinho que estava aqui. Na hora que você projeta e acha o Czão, esse Czão foi achado através de alguma coisa que era ortogonal ao plano de A e B. Então esse carinha ali todo, ele tem tudo que está ali dentro desse carinha, ele está ortogonal ao plano de A e B. E esse planinho aqui, que contém tanto Czão quanto Czinho, através dessa operação de projeção que a gente acabou de fazer, ele vai ser ortogonal aos dois. Tá, é meio difícil desenhar aqui no meu tabletzinho pequenininho ali para a gente representar isso, mas basicamente o que está acontecendo é isso. Sempre que a gente pega esses termos ali, a gente está garantindo que eles são ortogonais aos outros. Essa partezinha aqui garante que ele vai ser ortogonal a A, e essa partezinha aqui garante que ele vai ser ortogonal a B. Tá? Então, se isso aqui, se as etapas foram essas, né, definimos uma direção, primeira, segunda etapa foi essa, fica claro a gente ver qual que seria a minha enésima etapa para o meu enésimo vetor. Tá? Então, eu vou ter um vetorzinho x, que vai ser o vetor original x, menos as projeções nas direções de todos os vetores anteriores. Na direção de A, B transposto vezes x, B transposto vezes B na direção de B, até menos o vetor anterior, digamos que chamasse ele de y, tá? Então, y transposto vezes x, y transposto vezes y na direção de y. Então, esse é um negócio escalável, né? Sistematizável para tantas dimensões quantas forem necessárias. E cada uma dessas parcelas que a gente tem vai garantir a ortogonalidade com relação a todas as direções anteriores. Então, é um processo bem robusto. É um processo baseado nas projeções. Você vai fazer uma projeção, para achar esses caras, você vai fazer sempre projeções com relação a todas as direções anteriores. Ao final dessa etapa N, o que a gente tem? A gente tem vetores ortogonais. Tá? O que falta a gente fazer? A gente falta normalizar esses vetores. Então, falta normalizar, e normalizar é achar
dividir ele pelas suas próprias normas. Então, a gente vai chegar no conjunto de vetores, que é A dividido pela norma, Azão dividido pela norma de Azão, esse é o primeiro vetor da minha base. Segundo vetor da base é Bzão dividido pela norma de Bzão. E o terceiro vetor da minha base, se a gente partir de 3 vetores, é Czão dividido por Czão, mas se a gente tivesse mais vetores, Qn seria simplesmente o vetorzão x dividido pela norma nesses casos. Tá? Então, os vetores estavam ortogonais até esse ponto, mas eles podiam ter comprimentos bem diferentes. Então, poderia ser que eu tivesse Azão, Bzão e Czão dessa forma, e na hora que a gente normaliza esses caras, a gente acha vetores, todos eles de comprimento unitário, Q1, Q2 e Q3. Tá? Isso é uma coisa bem importante, tá? A gente ter vetores que têm o mesmo tamanho nesses casos. Vamos fazer só um exemplinho e depois na próxima aula a gente continua com outras aplicações, tá? O exemplo é bem rápido, não se preocupem. Acho que hoje eu vou conseguir manter minha promessa de não estourar o tempo. Então o exemplo é o seguinte, a gente parte de 3 vetores que têm a seguinte cara. Azinho, 1, menos 1 e 0. Bzinho, 2, 0 e menos 2. Czinho, igual a 3, menos 3 e 3. Tá? 3 vetores independentes, tranquilo. Então, vamos seguir o procedimento, né? Azão é igual a Azinho, que é igual, então, a 1, menos 1 e 0. Segunda etapa. A partir disso, vamos construir Bzão. Bzão vai ser quem? Vai ser Bzinho menos A transposto vezes B, A transposto vezes A na direção de A. Então, Bzinho é 2, 0 e menos 2, menos A transposto vezes B, você faz 1 vezes 2, deu 2, tá? Dividido por A transposto vezes A, então A transposto vezes A vai ser 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, deu 2 também. Então, tenho menos 2 vezes 2, na direção de A, que é 1, menos 1 e 0. A gente chega, então, que o Bzão vai valer 2 menos 1, deu 1. 0 menos menos 1 deu 1. E menos 2 ficou. Tá? Então, 1, 1 e menos 2. Em seguida, a partir desses dois carinhas, a gente gera quem é o Czão. O Czão vai ser o Czinho, menos A transposto vezes C, A transposto vezes A na direção de A, menos B transposto vezes C, B transposto vezes B na direção de B. A gente tem, então, Czinho vale 3 menos 3 e 3, menos A transposto vezes C vai ser 1 vezes 3, menos 1 vezes menos 3, então 3 com 3 deu 6. A transposto vezes A a gente já viu que vale 2, isso na direção de A, 1, menos 1 e 0. Em seguida, B transposto vezes C, tenho 2 vezes 3 deu 6, menos 2 vezes 3, B transposto vezes C, ficou faltando alguma coisa? Deus. Por algum motivo, eu não sei se eu fiz a conta certa aqui. Teoricamente era para dar menos 6. Será que faltou algum sinal em alguma coisa? E B transposto vezes B dá 6. É isso? B transposto vezes B... Não, tem alguma coisa errada aqui, tá? Então, esses carinhas aqui a gente tem que rever certinho. B transposto, vou exceder o horário, malditos. B transposto vezes C. Aqui o Bzão, né? Óbvio, eu tô olhando pro cara errado. Tá certo. 1 vezes 3, 1 vezes menos 3, zerou. Depois tem menos 2 vezes 3, deu menos 6. Só que tinha um menos ali da frente, não ficou mais. E depois Bzão transposto vezes Bzão transposto. Então vai ser 1 mais 4, deu 6. Tá? Então estava certinho a minha conta aqui. Na direção de Bzão, que é 1, 1 e menos 2. E com isso a gente chega à direção de Czão, que é 1, 1 e 1. Eu tinha 3, menos 3 deu 0, com 1. Depois eu tinha menos 3 com mais 3, zerou, deu 1. E finalmente 3 com 0 e com menos 2 deu 1. Então Czão deu 1, 1 e 1.
Vocês podem conferir que Czão é perpendicular a Azão, Czão é perpendicular a Bzão, então tá tudo certo, tá? E o que falta a gente fazer agora é simplesmente normalizar esses vetores. E a gente chega, então, que Q1 vai ser igual a Azão dividido pela norma de Azão. Esse carinha vai ser, a norma de Azão é raiz de 2, então 1 por raiz de 2, que multiplica o vetor de Azão, 1 menos 1 e 0. Q2 vai ser Bzão dividido pela norma de Bzão. A norma de Bzão é raiz de 6, né? Então é ele vezes ele, daí você tira a raiz. Então tem 1 dividido por raiz de 6, que vai naquela direção que a gente tinha visto, que era 1, 1 e menos 2. E finalmente Q3, Czão dividido pela norma de Czão. A norma de Czão é raiz de 3, então eu tenho 1 por raiz de 3 na direção 1, 1 e 1. E com isso a gente construiu uma base ortonormal para o espaço de R3 a partir daqueles 3 vetores originais. Tá? Então isso vai ser bastante útil. Tá? Isso é um exemplo de utilização de Gram-Schmidt. A gente vai ver a aplicação no comecinho da próxima aula, a gente vai ver uma aplicação para fazer mais uma faturação de matriz. No lugar de a gente ter somente as faturações LU, LDU, não sei das quantas, existem outras faturações de matriz. Uma delas que fatora a matriz A em uma matriz que é ortonormal, qualquer matriz A em uma matriz que é ortonormal, e uma outra matriz que tem uma propriedade bastante interessante. Tá bom? Então, gente, eu vou parando por aqui, eu não queria exceder meu tempo, passei em 2 minutos, espero que vocês tolerem essa falha gravíssima, tá? E na próxima aula, então na quarta-feira da semana que vem, a gente continua falando ainda um pouquinho sobre ortogonalidade, mas logo, logo a gente vai passar de capítulo, tá? A gente vai passar desse capítulo de ortogonalidade para o próximo capítulo, que é o capítulo de determinantes. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham um bom final de semana. Se tiverem dúvidas, estarei disponível na segunda-feira no nosso horário de atendimento, né, das 6h10 às 7h10, conforme foi na semana passada e foi muito bacana. Então tragam suas dúvidas aí. Valeu, gente. Até mais.